Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana Kossovski, dona do Chá Literário lá no Instagram, e sejam muito bem-vindos ao meu canal por aqui. Hoje eu vim comentar com vocês sobre um livro que eu li rapidíssimo, que eu fiquei imersa e não conseguia parar de ler, que é A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, que foi publicado pela Editora Intrínseca lá no ano de 2019. E esse aqui é um dos livros que eu mais estava animada para ler, mas funciona assim com autores que eu gosto, com autores que eu tenho um apreço. Eu também gosto de demorar um pouco mais para ler as obras deles, justamente por esse apego que eu acabo adquirindo, onde eu realmente quero ir descobrindo esse autor aos poucos, e não seria diferente com Helena Ferrante. Cada ano eu leio um pouquinho, e agora próximos livros que eu vou ler são da tetralogia napolitana, que eu estou animadíssima para ler também. Eu já li a maior parte dos livros únicos que ela tem, então agora temos essa tetralogia para conhecer. E geralmente quem lê A Vida Mentirosa dos Adultos provavelmente já leu livros anteriores dela, então provavelmente já conhecem muito do estilo de escrita dela e acabam diminuindo um pouco esse. Mas eu digo para vocês que para mim foi uma leitura brilhante, uma leitura fantástica, porque Helena Ferrante é uma gênia. Ela consegue capturar coisas assim da essência humana e colocar em uma ficção de um jeito que eu nunca vi nenhum outro autor fazer. Então, enfim, vamos lá. Aqui a gente vai acompanhar a Giovanna, que é uma personagem ali com seus 12 anos, e a gente vai acompanhar o desenvolvimento dela até mais ou menos os seus 16 anos. E a gente também entende que nessa história não é só a Giovanna vivendo a sua vida, mas a importância que outros personagens têm na vida dela e principalmente a importância que a Itália, ou seja, Nápoles, tem e afeta muito a vida dela. Então aqui a gente vai ter como ponto de partida uma frase que ela ouve o pai dizer um dia em uma conversa que ele estava meio que quase sussurrando junto com a sua mãe. E ele disse que a menina, né, Giovanna, sua filha, estava ficando cada vez mais parecida com uma tia, por parte paterna deles, que é a Vitória. E aí fica naquela apreensão de que se instaura também o mistério de quem seria essa tia Vitória, porque a Giovanna nunca viu o rosto dela, então ela é uma tia muito desconhecida, uma parente que quase nunca se ouve falar e que é praticamente proibido dizer o nome dela. E isso deixa ela muito impactada, já que por que logo o pai disse isso, quem ela sempre amou durante toda a sua infância. Então quando ela toma conta de que talvez as coisas e tudo que ela conheceu um dia talvez não seja exatamente tão lindo assim, principalmente porque essa tia ela é conhecida por ser má e também por ser feia. Ela não é assim por si só, mas é a personificação dessas coisas, e tudo isso traz um simbolismo muito grande para a história e alavancam todo o mistério e todo o desenrolar ali da história ao longo das páginas. Então, basicamente seria essa sinopse. E outro detalhe muito importante seria a questão de que quando a gente vê Giovanna, a gente vê o contexto que ela está inserida, a gente entende que ela sempre foi ali, esteve num contexto de uma família muito abastada, uma família muito rica, uma família muito culta, que os seus pais eram professores e parecia tudo estar indo conforme o planejado, mas de repente ela começa a ir mal na escola e as coisas que um dia foram também planejadas pelos pais acabam caindo por terra. E ela tá se tornando cada vez mais parecida com essa tia, ou seja, tá tudo desmoronando e ela quer entender o porquê. Quem é ela, por que isso tá se desfazendo e qual é o peso, a importância que os pais têm sobre a vida dela, já que ela quer se tornar uma boa filha para eles. Outra coisa relevante a se acrescentar é que a Giovanna, junto com seus pais, mora no topo de Nápoles e a gente vai descendo ali conforme vai indo à cidade para um local um pouco mais pobre, que é exatamente onde a sua tia Vitória mora. E a gente entende também o simbolismo dessas desigualdades sociais, da linguagem, desse dialeto que é completamente diferente, das diversas mudanças que acontecem ali. Então, eu já ouvi falar muito que Amiga Genial, outra obra dela,
que acompanha ali a tetralogia, é exatamente o contrário, né? Dos personagens querendo conhecer o topo de Nápoles, e aqui a gente tem o contrário, de quem está no topo querendo conhecer o que está lá embaixo. Mas como eu disse, tudo tem uma importância muito grande, cada personagem está situado ali de um jeito que todos têm a sua devida importância, todos têm, e tudo tem um grande simbolismo, nada está ali por acaso. Então aqui a gente tem também um romance de formação, onde a gente vai acompanhar o desenvolvimento de um dado contexto, em um dado local, e a interação entre outros personagens da nossa Giovanna aqui. E a gente vai acompanhar toda a trajetória dela, compreendendo todo esse mistério. O que eu acho muito interessante na história da Helena Ferrante, foi muito visível aqui, é o contraste. Como eu disse pra vocês, tem a parte alta, tem a parte baixa da cidade, mas também ela brinca muito sobre essa questão do bem, essa questão do mal, e como tudo isso se mistura, o quanto disso tem peso genético, o quanto disso é comportamental, e como Giovanna vai aprendendo que talvez a vida que um dia ela conheceu com os pais é completamente diferente. Então esse romance de formação é na verdade dela se desvencilhando da infância e conhecendo uma outra parte da adolescência que ela não conhecia. E isso começa principalmente nas feições dela, principalmente no rosto, principalmente em questões físicas dela, que é a primeira manifestação que ela consegue enxergar, que é mais palpável, inclusive, de se olhar ali no espelho, é quando tudo começa a modificar, e posteriormente tudo acaba sendo modificado dentro dela. Então começa pelo exterior e de repente começa tudo a ir pelo interior. Outra coisa muito interessante é como eu disse, tudo ali é o centro, é os pais, e como ela não quer desapontá-los, e de repente quando essa tia toma conta da vida dela e essa curiosidade que a infância traz, de repente essa tia começa a mostrar um outro mundo para ela que ela não conhecia. E um ponto muito interessante é essa fantasia que ela deixa assim carregado, né? Todo esse mistério e uau, uma vida nova é muito fantasiado. Então a realidade não é sólida por si só. Tem muito assim daquela fantasia que a própria infância carrega. E ela também tem as outras amigas ali dela, e ela acaba também transferindo isso muito daquilo que ela aprende, daquilo que ela conhece, e também mentir muito. E aí a gente entende que, caramba, os adultos sim mentem, e ela aprende que os adultos podem sim mentir, que eles não são imaculados e não são donos da verdade também, mas como talvez a gente quando criança também mente. Então a gente fica muito entre esse dualismo que eu comentei pra vocês, né? Entre a total e plena verdade, entre a mentira, e como talvez a gente não seja feito única e exclusivamente de um, mas talvez de uma mistura dos dois. Gente, é brilhante esse coming of age, né? Ou seja, ela descobrindo que talvez adultos podem ser mentirosos, de que existem muitos segredos e coisas que não são contadas a ela. Outras coisas. Como eu disse pra vocês, esse romance, eu tô aqui com o roteirinho de coisas que eu tinha pra comentar aqui. É muito palpável, como eu disse, esse romance, é muito visível a mudança de ritmo, a mudança de foco que Giovanna tem ao longo ali da história. Então, como eu disse, onde tudo era o centro ali, a tia se torna um grande rebuliço na vida dela, e como de repente as coisas vão diminuindo um pouco o ritmo. Então, uma coisa que sim, eu acho normal assim na história, de que tudo ali tem um grande rebuliço, de repente vai diminuindo, a história vai se encaminhando ali pro final e perde um pouco o ritmo agitado que teve no início. Mas pessoas observaram isso como uma crítica, como um ponto negativo, mas pelo contrário, eu achei isso muito justo a história, porque deu essa sensação de que quando a gente é criança, a gente quer saber de tudo e, sabe, tá tudo fervilhando, e quando a gente vai entender que a adolescência e a vida adulta talvez perde um pouco das suas cores, sim. E assim, com relação ao final aberto, outras pessoas também viram isso
pro lado negativo. E eu acho que interpretando ali essas semelhanças entre o que ela tinha por parte de mãe, por parte de pai, e entendendo todo o seu ciclo de amizades ali, eu acho que o final dá assim para se entender, e o final foi justificável também. E essa questão de deixar meio no ar, de que a vida também, talvez a parte ali da adolescência, jovem adulto, até a vida adulta dela, pode ser uma vida de incertezas, já que a gente não sabe se ela vai seguir por um caminho extremamente verdadeiro, extremamente mentiroso, enfim, qual deles exatamente vai ser, mas também não que necessariamente precise se resumir a isso, mas que esse caminho que ela vai seguir durante a vida adulta também está em aberto. Mas esse final eu não enxerguei ele de uma forma negativa, de forma alguma. A gente vai acompanhando essas mudanças e essa descoberta do mundo ao longo desse livro, que foi maravilhoso pra mim. Eu acho que romance de formação, e esse livro com certeza me garantiu isso, com toda certeza, é definitivamente um dos meus gêneros literários favoritos. Eu sempre termino de ler um e eu fico abismada com o quanto alguns autores sim conseguem trazer muito do que existe no mundo, do que existe de mais cru no ser humano justamente para ficção. Eu acho isso sensacional. E essa capa aqui representa muito a história em si, por mais que algumas pessoas também tenham criticado, porque veio ali com a edição do Intrínsecos, que tem uma capa lisa, e essa aqui é a edição comercial. Mas eu achei ela muito fiel à história também, de que talvez a gente esconda assim máscaras, coloque máscaras sobre nós, que não representem nossos verdadeiros eus. Mas, de novo, essa personagem é de extrema complexidade e eu gosto exatamente assim dessas coisas que talvez estão ali nas entrelinhas, coisas que talvez sejam ditas e sejam muito cruas, assim como tanto a verdade quanto a mentira possam ser também. Recomendo essa leitura a todos assim que gostam de romance de formação, esse desenvolvimento de personagem, desenvolvimento da infância, da adolescência, e espero que vocês gostem tanto quanto eu. Então foi isso, espero que tenham gostado do vídeo, um beijo e até mais!